Veja que houve, o anjo disse para Jacó, depois de tanta luta, largou e disse assim: como chamas? Ele disse: Jacó. Não chamará mais Jacó. Jacó significa o enganador. Uma vida de engano. Mas chamará Israel aquele que lutou com Deus. Nós devemos ser o Israel de Deus. Cada um de nós deveríamos ser Israel de Deus, povo de Deus. Mas a maioria de nós vive como Jacó de Deus, enganando Deus, enganando os outros, enganando a nós mesmos, preso ao passado, preso ao que fomos. Por isso não conseguimos colocar em prática: eis agora nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Isso é promessa de Deus. Muitos, todos declamam isso, poucos vivem isso. Poucos vivem como nova criatura em Cristo Jesus. O passado está sempre falando algo. O passado está sempre chamando. O passado está sempre influenciando. O passado está sempre determinando. O passado está sempre fazendo com que eu queira fugir. Fugir. Nós devíamos ser, repito, Israel de Deus, e nós temos sido o antigo Jacó de Deus. Conseguimos bênção, lutamos, temos bênção, alcançamos, mas não conseguimos nos desvencilhar do nosso passado, de tantos erros cometidos, de tanto engano cometido, de tanta mentira cometida, de tanta fraude. Cada um tem a extensão dos efeitos nocivos do seu passado, mas a palavra de Deus diz que quando de fato eu sinto o perdão de Deus, Deus diz claramente: essa voz que eu ouvo do teu passado não me lembrarei mais. O problema é que nós continuamos sendo lembrados, e por isso não nos apossamos das promessas de Deus, por isso não seguimos em frente, por isso não paramos de fugir, e vivemos vendo bênçãos, vivemos vendo o quanto Deus nos benção, e não conseguimos sentir a sensação verdadeira do pecado, porque não entendemos que eu preciso estar de frente a frente com Deus, e que eu preciso mudar isso, eu preciso deixar meu passado, eu preciso me tornar Israel de Deus. Eu preciso me tornar Israel de Deus. Veja que coisa interessante. No capítulo 33, logo depois que ele faz essa batalha e que o passado fica para trás, ele agora é um Israel de Deus. Olha o que acontece. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Ele falou: estou acabado. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs a serva e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. O Esaú, que queria matar Jacó de tudo quanto é jeito, que queria acabar com a vida dele. Depois de 20 anos, ele foi com 400 homens e Jacó pensou: agora eu vou dar um monte de presente para ele, eu vou me prostrar, e eu vou, mas eu não vou fugir mais. Ele vai cortar minha cabeça, mas eu não vou fugir. O que vai acontecer? E o que aconteceu?
foi exatamente o contrário de toda a expectativa e perspectiva dele. O Esaú, o irmão que perdeu a primogenitura, que perdeu o direito, o irmão que foi enganado, correu, abraçou e beijou Jacó. Correu e abraçou e o recebeu com toda festa, com toda emoção. Quando você deixa de fugir do seu passado, quando você não está mais preso ao seu passado, você pode viver as promessas de Deus e ver Deus fazendo maravilhas. Você não precisa fugir mais, você não precisa fingir mais, você não precisa mais se perturbar, você não precisa mais ficar ansioso pelo que vai acontecer, porque as promessas vão se estabelecer na sua vida. Não corra, não fuja. Está na hora de você parar, está na hora de você pensar, cada um de nós, cada um na sua realidade. Eu ainda estou preso ao passado, eu sei que eu sou abençoado, eu recebo bênçãos todos os dias, mais do que eu imaginaria, mas eu não consigo viver as promessas de Deus, eu continuo fugindo da onde Deus me quer. Deus disse para Jacó o que lá na escada? Você será pai de nações nessa terra, nessa Canaã, você será o Senhor. De ti sairão uma nação enorme. E ele continuava. Se você ler toda a história, você vai ver o que eu estou dizendo aqui. Ele continuava fugindo, até que ele decidiu. E quando ele voltou, primeiro ele encarou Deus face a face. Depois ele não precisou de encarar os inimigos como ele pensava. Ele não precisou mais de dar presentes, ele não precisou mais de ajeitar as coisas. Ele pensou, se ele vier, eu vou dar meus bois, meus ovelhas. Ele deu um monte de presente, mandou de presente para Isaú. Eu não preciso de nada. Ele não precisava mais fugir, ele não precisava mais fingir, ele não precisava mais provar quem ele era, porque ele sabia o que Deus pensava dele, e ele agora sabia quem ele era para Deus. Ele não estava mais preso ao seu passado. Quantos estão presos ao passado, fugindo das promessas de Deus? Você não necessita mais fugir. Você não necessita mais fingir. Você agora pode voltar para casa. Você pode ir para onde Deus determinou. Você não precisa mais correr para lá e para cá. Você precisa mais viver o que Deus determinou para a sua vida. Tem muita gente tentando compensar o passado. Tem muita gente tentando consertar o passado. Tem muita gente tentando, entendendo que ele é abençoado por Deus e por isso ele precisa consertar o que ele fez lá atrás. Você precisa caminhar nas promessas de Deus, olhando para frente, não para trás. Você precisa evidenciar o novo homem, a nova mulher que você é em Cristo. Você precisa viver para a glória de Deus e não tentar desfazer o que você fez ou deixou de fazer no seu passado. Então lembre-se disso. Jacó teve a sua vida mudada quando ele encarou Deus face a face, e ele o fez, porque a única maneira de você vencer o seu passado é encarando Deus face a face, agarrando-se a Deus. Pastor, mas como é que eu faço isso? Pede ao Espírito Santo que te agarre, busca Deus, faça ele. Eu quero a tua bênção de fato. E ela começa me libertando do passado e me levando
para frente, porque todo cristão sabe que a dimensão mais importante de sua vida não é o passado, é o futuro. Que aquilo que alimenta a nossa esperança não é o passado, é o futuro. Que as promessas de Deus se levam para o futuro, não para o passado. Não viva como você vivia. Não fuja do que você tem. Você não precisa fugir do seu passado. Você precisa encarar a novidade de vida que Deus te dá em Cristo Jesus. Encarando face a face. Meu Deus. É assim que você tem que fazer, né? Encarar face a face o Senhor, lutar com Ele. Não importa se você vai sair machucado, enfraquecido, se você vai ter algum problema. Isso é o de menos, porque esse problema só vai estar em você se você tiver que ter. É porque Deus sabe que você precisa ser enfraquecido nas suas forças para entender que você é dependente dele o tempo todo. Amém? Vamos orar.